Otimizar uma consulta envolve escolher algoritmos e estratégias eficientes para a execução de expressões de álgebra relacional que representem a consulta. Existem três importantes abordagens usadas para a otimização. A heurística, baseada na aplicação de regras para modificação da representação inicial da consulta, muito usada para consultas interpretadas, não materializadas. A baseada em custo, que estima o custo de execução das operações algébricas, muito utilizada para consultas compiladas, materializadas. E a semântica, que substitui a representação inicial da consulta por outra completamente diferente a partir da interpretação do significado da consulta, pouco utilizada na prática por apresentar alto custo. O plano de execução resultante é tipicamente executado de forma encadeada, pipeline, sem a geração de arquivos intermediários que gerariam sobrecarga na execução. Uma árvore de consulta é uma estrutura usada para a representação interna da consulta como uma sequência de operações de álgebra relacional, onde os nós folha representam os arquivos de entrada, o nó raiz representa a operação de projeção do resultado desejado, e os nós internos representam as diferentes operações algébricas necessárias para produzir o resultado. Na figura, observamos uma árvore de consulta que, lida do nó folha mais à esquerda em direção à raiz, representa a sequência de seleção sobre o arquivo professor, seguida de junção entre os arquivos professor e departamento, seguida de junção entre o resultado intermediário e o arquivo de aluno, resultando na projeção de nome do departamento e do CPF nome de professor. Na otimização heurística, aplica-se um conjunto de regras sobre a árvore de consulta inicial, obtida a partir do parsing da consulta, a fim de modificá-la, sem a garantia de que a melhor representação interna da consulta, aquela que gere o plano de execução mais eficiente, seja gerada. Intuitivamente, a ideia é reduzir o tamanho dos resultados intermediários para minimizar o custo de operações subsequentes, executando primeiro operações algébricas de menor custo e com maior potencial de redução. O parsing de uma consulta pode ser feito em sentido natural, da esquerda para a direita, ou reverso, da direita para a esquerda, sendo que os arquivos e operações são inseridos na árvore de consulta inicial na ordem de parsing. Por exemplo, para a consulta apresentada, teremos uma árvore de consulta inicial com uma junção com primeira operação executada, tal qual apresentada na árvore do meio, caso o parsing seja feito em sentido natural. Ou uma árvore de consulta inicial com uma seleção como primeira operação executada, tal qual apresentada na árvore da direita, caso o parsing seja feito em sentido reverso. Para a geração da árvore de consulta otimizada, aplicam-se regras. Em primeiro lugar, reduz o tamanho dos arquivos aplicando-se operações algébricas unárias antes de operações binárias, sendo que a primeira operação em cada nó folha deve ser seleção, seguida de projeção, seguida de agregação. Em segundo lugar, reordenam-se os nós folhas da árvore de forma que operações algébricas binárias de menor custo sejam executadas primeiro, evitando-se produtos cartesianos. No exemplo apresentado, considerando parsing no sentido reverso e existência de índice multinível em CPF de professor e aluno e índice primário em número de departamento, a árvore de consulta inicial à esquerda é modificada de forma que a junção mais eficiente entre A e P, em vermelho, com índice multinível em ambos os campos CPF, preceda a junção menos eficiente entre D e P, com índice primário em apenas um dos lados. Além disso, a seleção em P, em azul, proporciona maior redução de tamanho no arquivo P, que a seleção em A. Sendo assim, o custo de busca em um resultado intermediário menor derivado de P é menor que o custo de busca em um resultado intermediário maior derivado de A, o que faz com que A deva preceder P na árvore otimizada, para que A possa ser varrida e P possa ser pesquisada numa junção de loop único. Projeções internas após cada operação de seleção devem ser inseridas para se reduzir ainda mais o tamanho dos resultados intermediários, como apresentado pelas operações em azul na árvore de consulta otimizada. Observe que, como apresentado no comando SQL à direita, a consulta original pode ser reescrita para uma consulta otimizada, de forma que o parsing da consulta otimizada gere uma árvore de consulta inicial muito próxima à árvore de consulta otimizada. O otimizador de consulta gera um plano de execução que especifica métodos de acesso, algoritmos e estratégias usadas no processamento das operações na árvore de consulta otimizada. Observe que para cada operação algébrica representada na árvore de consulta otimizada à esquerda, temos uma ação no plano de execução que corresponde à estratégia ou algoritmo utilizado para executar a operação.
Na otimização baseada em custo, estima-se o custo de algumas estratégias de execução de consulta a partir de evidências relacionadas ao custo de processamento, CPU, armazenamento e transferência de dados, escolhendo a estratégia de menor estimativa. Por ser difícil, caro, estabelecer um conjunto de estratégias possíveis para estimar o custo, para estimativa de custo, apenas algumas poucas estratégias são avaliadas. No caso de se ter tempo para avaliar um conjunto maior de estratégias, como para consultas compiladas e materializadas, se torna uma abordagem muito efetiva. Uma função de custo combina as várias evidências coletando dados relacionados à organização dos dados a partir do catálogo, tais como tamanho e blocagem de arquivos, tipos e número de níveis de índice, seletividade e cardinalidade de registros. Na otimização semântica, a consulta é totalmente reescrita a partir da compreensão de seu significado. O SGBD deve ser capaz de inferir a necessidade expressa pelo usuário na consulta e criar uma nova consulta capaz de entregar o mesmo resultado, mas com um plano de execução mais eficiente. Por exemplo, a primeira consulta aninhada apresentada, que demanda algoritmo de força bruta para encontrar registros de professores que possuam o mesmo CPF de algum aluno, pode ser totalmente reescrita para a segunda consulta, que demanda junção por um loop único caso o arquivo de professor ou aluno tenha um índice em CPF. Observe que o SGBD tem que ser capaz de interpretar a intenção do usuário, inferindo que sua necessidade é a de encontrar professores que também são alunos.